Olá, canal Motivando em Casa, Palavra e Fé. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal Motivando em Casa, Palavra e Fé. Aqui é o segundo vídeo, nós vamos ler a explicação. Agora vamos à explicação da leitura do Novo Testamento com base na Bíblia de Estudo Pentecostal. Aí nós vamos ler referente ao Mateus, capítulo 6, do versículo 1 ao 34. Que é a explicação. 6, 1, né? Versículo 1. Mateus 6, versículo 1. Começa assim. Fala sobre a esmola diante dos homens. Esta passagem nos desafia a considerar os motivos pelos quais fazemos o que é certo. Se fizermos coisas boas simplesmente para ganharmos a aprovação ou a admiração dos outros, ou por qualquer motivo egoísta, perderemos a nossa recompensa e a honra que vem da parte de Deus. As pessoas que buscam a honra para si mesmas sob o pretexto de dar glória a Deus serão expostas como hipócritas, isto é, falsas, não sinceras, de duas caras. Jesus fala especificamente sobre as nossas ações em três áreas: doação, oração e jejum. Isto é, passar um tempo limitado sem o consumo de alimentos para dar maior atenção aos assuntos espirituais. A sua crítica áspera do comportamento não sincero desafia muitas atividades e esforços cristãos contemporâneos, incluindo competir por grandeza, divulgar o próprio sucesso, se apresentar e entreter as pessoas em nome da adoração e querer ser o primeiro. 6, capítulo 6, versículo 6. Oculto, ora e oculto, né? Todo filho de Deus deveria ter um lugar para ficar sós com Deus. Sem um tempo e um lugar assim, jamais desenvolveremos uma vida de oração consistente e pessoal. A oração em oculto não se trata de esconder a nossa fé ou de guardar a mensagem de Cristo para nós mesmos. Trata-se de crescer em nosso relacionamento pessoal com Cristo e aprender a discernir a voz de seu precioso e bendito Espírito quando ele nos guia e nos ensina. Jesus tinha os seus lugares reservados. A oração particular é especialmente importante de manhã, de forma que possamos entregar o nosso dia a Deus e começar com Ele em nossa mentes à noite, para que possamos dar graças pela ajuda que recebemos da parte dele durante todo o dia e considerar o que ele quer nos ensinar sobre as experiências daquele dia. Sempre que o Espírito Santo nos mover ou nos inspirar a orar, às vezes pelas nossas próprias situações e com frequência pelas outras pessoas, quando passamos um tempo pessoal com Deus, Ele promete nos recompensar abertamente com a oração respondida, com um profundo senso de Sua presença e com a verdadeira honra pela eternidade. Nota sobre Deus como Pai. Versículo 6, não, capítulo 6, 9. Portanto, vos orais assim, como esta oração modelo. Cristo indica áreas de interesse que devemos fazer parte de uma oração. A oração contém 6 petições, ou pedimos. 3 estão relacionadas com a santidade, isto é,
pureza, perfeição, plenitude e separação do mal, de Deus e a sua vontade, isto é, os planos e desejos se refletem o seu caráter e propósitos. Três estão relacionados com as nossas necessidades pessoais. A pequena extensão da oração não significa que devamos orar apenas brevemente sobre os nossos interesses e preocupações. Embora uma oração sincera não tenha que ser extensa, houve momentos em que Cristo orou durante a noite toda. Para mais detalhes sobre este tópico, veja o artigo A Oração Eficaz, P600. Capítulo 6, versículo 9, Mateus. Pai nosso que estais no céu. A oração envolve adorarmos, isto é, expressar honra e dignidade ao nosso Pai Celestial e nos comunicarmos abertamente com Ele, mesmo para aquele que não consegue ter um bom relacionamento com o Pai terreno. Deus é tudo o que eles poderiam ter esperado, e Ele nunca nos decepcionará. Como Pai carinhoso, Ele se importa conosco, nos guia e nos recebe para que possamos ter uma comunhão profunda e aberta com Ele. Através da fé em Cristo, temos acesso ao Pai a qualquer hora para adorá-lo e para expressar as nossas necessidades. Como Pai, Deus não tolera, ao contrário de alguns pais terrenos, o mal em seus filhos e não falha quando é necessário discipliná-los corretamente. Fazer qualquer coisa menos que isso não seria bom para nós. Deus se opõe ao pecado e aquilo que o pecado pode fazer contra os seus filhos. Como um Pai Celestial, Ele pode castigar assim como abençoar, reter assim como dar, agir tanto com justiça como com misericórdia. A maneira como Ele responde aos seus filhos depende da fé deles e da obediência que demonstram a Ele. No entanto, podemos ter a confiança de que toda a direção e disciplina de Deus são para o nosso bem. Capítulo 6, versículo 9. Santificado seja o teu nome. A maior preocupação em nossas orações e em as nossas vidas deve ser orar a Deus. Seu nome deve ser santificado ou considerado sagrado e santo, o que significa que nós devemos viver em um modo que seja digno de nosso relacionamento com Ele. Isto requer que demonstremos santidade, pureza moral, plenitude espiritual, separação do mal e devoção aos propósitos de Deus. Dessa maneira, traremos glória, honra e louvor a Deus. Em nossas orações e em nossa vida cotidiana, devemos estar intensamente preocupados com a reputação de Deus, com a sua igreja, com a sua mensagem, com os propósitos do seu reino. Fazer qualquer coisa que escandalize ou do respeito o nome e o caráter do Senhor. É um grave pecado que envergonha abertamente a Deus. Capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino. A oração, em última análise, deve estar mais preocupada não com os nossos problemas e situações, os quais Deus já conhece, mas com o reino de Deus, isto é, com o seu poder, autoridade, propósitos e modos de vida, tanto na terra como na eternidade. Devemos orar pela volta de Cristo, pelo estabelecimento do reino eterno de Deus, no novo céu e na nova terra. Devemos orar para que o poder de Deus seja evidente e que os seus propósitos sejam realizados na terra, neste tempo presente. Isto inclui seguir as instruções de Jesus e declarar o poder de Deus entre o seu povo, a fim de destruir as obras de Satanás, curar os enfermos, salvar os perdidos espiritualmente e promover a verdade. Veja o artigo
O Reino de Deus, p. 1638. Só podemos operar com um poder como este quando desenvolvemos um relacionamento mais profundo com Deus, através da oração e quando confiamos no Espírito Santo, para recebermos dele o poder e a direção de que tanto precisamos. Capítulo 6, versículo 10. Sejam feita a tua vontade. É de Mateus, né? Orar, seja feita a tua vontade, significa o que desejamos sinceramente, que os propósitos, os planos e os desejos de Deus sejam cumpridos em nossa vida e na vida da nossa família e das nossas famílias. Podemos discernir a vontade de Deus, principalmente através da sua palavra revelada, a Bíblia, e confiando na liderança do Espírito Santo em nossos corações. A vontade de Deus. A vontade de Deus é realizada quando oramos para que o reino dele e a sua justiça sejam ativos da nossa vida. Veja o artigo O Reino de Deus. Também devemos ter em mente que se estivermos orando sinceramente para que a vontade de Deus seja feita, estaremos prontos para tomar uma atitude para realizar os seus propósitos de maneira como ele os revela a cada um de nós. Capítulo 6 de Mateus, versículo 11. O pão nosso de cada dia. A oração deve conter pedidos para que Deus supra as nossas necessidades diárias. Não devemos desejar nem mais nem menos do que realmente precisamos. E devemos estar prontos para expressar gratidão pelo que quer que Deus escolha nos dar. Capítulo 6, versículo 12 de Mateus. Perdoar assim como nos perdoa. Perdoar assim como nós perdoamos. A oração é um momento de confissão de pecados para que possamos ser perdoados, mas também é um momento que confia em Deus para que Ele nos dê forças para perdoarmos aquele que nos fizeram mal. Livrai-nos do mal. Capítulo 6, versículo 13. Livrai-nos do mal. Cada pessoa que faz parte do povo de Deus é um alvo da oposição e do ataque de Satanás. Sozinhos, não podemos vencer nem mesmo resistir aos nossos propósitos malignos. Para que esse motivo devemos confiar completamente em Deus, orando constantemente por sabedoria e força para derrotar os planos do diabo. Veja alguns artigos. Poder sobre Satanás e os demônios. Naturalmente, isto requer ouvir e responder à palavra de Deus e à sua direção. Somente então exercitaremos a sabedoria e a autodisciplina necessárias para evitar situações espiritualmente comprometedoras que nos faria fracassar. Aqui voltando ao versículo 12, capítulo 12, versículo 12, eu achei muito interessante para mim e para você, né? Principalmente para mim e para vocês que estão assistindo esse vídeo. Vou repetir novamente ele, que diz assim: perdoar assim como nós perdoamos. A oração é um momento de confissão de pecados para que possamos ser perdoados, mas também é um momento de confiar em Deus para que Ele nos dê força perdoarmos aquele que nos fazem mal. O mal, justamente. Para nós, acho que a coisa mais difícil para o ser humano, para mim e para você, né? É perdoar aquelas pessoas que você sabe dentro do seu coração que está lhe fazendo mal. Mas para Deus é muita coisa, né? Que diz que mas também é um momento de confiar em Deus para que Ele nos dê força. A gente tem que pedir força a Deus, para que a gente possa confiar em Deus, né? Para que Ele nos dê força para perdoarmos aqueles que nos fazem mal. Realmente, antes da gente perdoar mesmo de coração, é muito bom, é um alívio.
Uma vez eu aprendi isso no início, eu não sabia que não tinha entendimento como eu tenho hoje. Que eu, às vezes eu ficava admirada, alguns irmãos diziam, irmão, eu lhe perdoo. Eu não entendia isso. Na minha cabeça eu não entendia como é que aquela pessoa fez tanto mal para outra, outra se perdoava. Agora eu entendo que aquela pessoa era sábia na palavra de Deus, né? Que sabia que tinha que pedir perdão e dizer que a pessoa estava perdoada. Isso a gente tem que fazer. Antes de fazer, tem que pedir primeiramente força a Deus lá no seu quarto, né? Como diz aqui em Mateus, ele pode orar no seu próprio quarto, seu cômodo. E pedir a Deus, no seu cômodo, mas você se sente melhor, bem. Pedir a Deus força e coragem para você perdoar aquela pessoa que estava fazendo mal. Mas, irmãos, uma vez eu fiz isso, você se sente o coração tão aliviado, é muito bom mesmo. Aprender a perdoar. Mas você perdoar não significa que você perdoa aquela pessoa e ficar ali com aquela pessoa direto andando, não. Você pode perdoar, você fica no seu canto, ela fica no dela. Entendeu? Para que não haja mais atrito, né? Entre ambas as partes. Mas é muito bom esse sentimento do perdão. Muito bom mesmo. Mas primeiramente, para você conseguir fazer isso, você tem que primeiro pedir força a Deus, né? Aqui na palavra mesmo que diz. Então, dando continuidade à leitura da explicação. Capítulo 6, versículo 14. Se perdoar, fala. As variações do tempo, perdoar, vem do grego apiemi, que ocorre mais de 140 vezes do Novo Testamento. O termo às vezes significa soltar, deixar para trás, dispensar e até mesmo cancelar uma dívida. É usado para o perdão de pecados por Deus, sugerindo também o cancelamento da culpa. Devemos perdoar aos outros da mesma forma que Deus nos perdoa, né? Perdoar os outros para que Deus também possa nos perdoar. Capítulo 6, versículo 15 de Mateus. Se não perdoardes, o que acontece? Vamos ver, né? Jesus enfatiza fortemente que os seus servos devem estar prontos e dispostos a perdoar as ofensas dos outros. Não perdoar é pecado por causa da amargura e da destruição que isto pode trazer ao próprio espírito da pessoa, que não perdoa e porque não falha em demonstrar o caráter de Deus na nossa vida. Se nós nos recusarmos a perdoar os outros, Cristo não nos perdoará e também não responderá às nossas orações, porque estaremos retendo voluntariamente um pecado. Este é um princípio importante pelo qual Deus perdoa. Capítulo 6, versículo 16. Quando jejuardes? Na Bíblia, o jejum se refere à disciplina de se abster de alimentos por um tempo limitado, a fim de dar maior atenção aos propósitos espirituais. Embora o jejum estivesse frequentemente ligado à oração e ele pode ser considerado um exercício espiritual por si só. Na verdade, o jejum pode ser chamado de oração sem palavras, um caso no qual o nosso tempo sem alimentação deve ser um momento intenso em que ouvimos a Deus, uma oportunidade em que tentamos ganhar um senso de sua direção e de meditar em sua palavra, isto é, ponderar os seus princípios diversas vezes para considerar como eles se aplicam às situações específicas de nossa vida. Há 3 formas principais de jejum apresentadas na Bíblia Sagrada. O jejum normal, abstendo-se de toda comida sólida ou líquida, mas não de água. Abstendo-se, né? O jejum absoluto, abstendo-se tanto de comida como de água. Normalmente, esse tipo de jejum não
deve ser feito por mais de 3 dias, porque o corpo começa a se desidratar. Devido a certas razões físicas, algumas pessoas não conseguem suportar o jejum tão extremo. Qualquer pessoa que se propõe a passar por um jejum extenso deveria, como uma atitude sábia, procurar a orientação de alguém mais experiente, ao mesmo de um médico. Moisés e Elias experimentaram o jejum absoluto por 40 dias, mas somente porque estavam sob condições sobrenaturais. O jejum parcial, uma alimentação restrita em vez de abstinência completa de alimentos. O próprio Senhor Jesus praticou esta disciplina e ensinou que ela deve fazer parte da devoção cristã, como um ato de preparação para sua volta. A igreja do Novo Testamento praticava o jejum. O jejum com oração tem vários propósitos. Orar a Deus, nos humilhar e colocar as preocupações espirituais acima dos nossos próprios desejos, a fim de experimentarmos mais do poder e da presença do precioso e bendito Senhor. Para lamentar o pecado e o fracasso pessoal. Para lamentar os pecados da igreja, da nação e do mundo. Para buscar a graça, o favor e a bênção imerecidos de Deus, para uma nova tarefa e para reafirmar a nossa devoção a Deus, para aprofundar o nosso relacionamento com Deus e fortalecer a nossa resistência contra as forças espirituais do maligno. Para mostrar arrependimento, isto é, remorso pelo pecado, boa vontade para abandonar os nossos próprios caminhos e nos entregarmos a Deus, tanto para nós mesmos como pelo nosso Deus como um todo, para que Deus tenha um motivo para mudar as suas intenções de juízo, para resgatar as pessoas escravidando ao maligno, para ganhar inspiração e sabedoria espiritual com relação à vontade de Deus, para abrir o caminho para que o Espírito Santo espere poderosamente entre o povo de Deus ao prepará-los para a volta de Cristo. A candeia do corpo são os olhos. Devemos ser extremamente cuidadosos sobre para que olharmos e que nos expomos. Os nossos olhos são como lentes que expõem imagens para as nossas mentes, como acontece em uma câmera, deixando uma impressão viva nos nossos pensamentos e memórias. Se olharmos para as imagens iníquas e impuras, eles irão anuviar e corromper as nossas mentes e não podemos ver o que Deus tem para nós, ou para onde Ele quer nos guiar. Por outro lado, se escolhemos nos expor a coisas boas e piedosas, o Senhor continuará a iluminar a verdade espiritual em nossas mentes e nos guiará pelos caminhos que são certos para a nossa vida. Capítulo 6, versículo 24. Mamon. Servir ao dinheiro é o mesmo que atribuir um valor tão alto a ele que nós permitimos que um desejo por ele seja um fato principal nas decisões e propriedades da nossa vida. Depositarmos a nossa confiança e fé nele. Confiamos que ele trará a nossa segurança, a felicidade final. Esperamos que ele garanta o nosso futuro. E desejamos a ele mais do que desejamos os planos e os nossos propósitos de Deus. A ganância e o acúmulo e as riquezas logo dominaram a mente e a vida, de forma que honra a Deus passa
Honrar a Deus passa a não ser mais a prioridade principal da nossa pessoa. Riqueza e pobreza. Não andardes cuidadosos. Não andeis cuidadosos. Jesus não quer dizer que seja errado fazer provisões para as futuras necessidades físicas. Ele está falando contra a ansiedade ou preocupações que demonstram uma falta de fé no cuidado e no amor de Deus. Veja na próxima nota. Capítulo 6, versículo 30. Se Deus assim veste. Estas palavras contêm a promessa de Deus a todos os seus filhos. Nesta época da angústia e incerteza, Deus promete promover a nossa comida, as nossas roupas e as nossas necessidades. Não precisamos nos preocupar com estas coisas. Podemos ter a certeza de que Deus assumirá totalmente a responsabilidade por aqueles que se submeterem inteiramente à sua autoridade e propósito. Providência de Deus. Capítulo 6, versículo 33 de Mateus. Buscai o reino de Deus e justiça. Aquele que segue, aqueles que seguem a Cristo são exaltados à busca ou perseguir acima de todas as outras coisas o reino de Deus e a sua justiça. O verbo busca sugere estar continuamente absolvido em uma procura por algo, ou fazer um esforço intenso e persistente para obter algo. O reino e a justiça de Deus não são questões passivas. Estas são as coisas que devemos perseguir ativamente Cristo e se referir a dois objetos e foco da nossa busca. O reino de Deus, isto é, o poder e a autoridade sobre tudo, seus propósitos e motivos da vida tanto da terra como da eternidade. Devemos desejar desesperadamente que a autoridade e o poder de Deus sejam evidentes em nossa vida e em nossas reuniões cristãs. Os nossos propósitos e desejos jamais devem estar no caminho daquilo que Deus quer fazer na nossa vida pessoal, nas nossas igrejas. Devemos orar para que o reino de Deus opere e nos superamos do Espírito Santo para salvar as pessoas do pecado, para destruir os poderes demoníacos, para curar os enfermos e para trazer honra ao Senhor de todas as maneiras possíveis. O reino de Deus, versículo, o reino de Satanás. A sua justiça, isto é, seus padrões e a verdade, retidão e bondade, através do poder do Espírito Santo, devemos fazer todo o esforço possível para obedecer aos mandamentos de Cristo, demonstrar os seus padrões de verdade e retidão, evitar as práticas ímpias do mundo e mostrar amor de Cristo a todas as pessoas. Amém. Glória a Deus. Aleluia.